Salve, gente, tudo bem? Eu tô aqui nessa área verde, ó, tava aqui dando uma olhada no mato. Folhas verdes, bem vivas, e ao mesmo tempo folhas secas pelo chão, galhos secos. E isso me fez pensar na impermanência das coisas, né? Nos ciclos de criação, destruição, isso está presente em tantas culturas e está presente na nossa consciência, muito naturalmente, assim. Porém, nem sempre isso está claro para nós. E aí você pode me perguntar, mas eu preciso pensar nisso o tempo todo? Assim, não, não é exatamente isso. O que nós não devemos, o que não é recomendável é que a gente seja pego de surpresa pela impermanência das coisas, pela realidade da impermanência, da transitoriedade. Tudo transita, tudo muda. E não ser pego de surpresa nos faz com que nós estejamos preparados para as transformações que são naturais da vida. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a acreditar que as coisas devam permanecer, que elas devam estar em estados que não nos perturbem, né? Uma espécie de continuidade estática, mesmo que ela seja movimento, mas que não tenha alterações que nos provoquem o sentimento de perda, nos provoquem dor, nos provoquem sofrimento. Isso me faz lembrar do budismo, por exemplo, né? As 4 nobres verdades pronunciadas pelo Siddhartha, a primeira delas de que tudo é sofrimento, depois de que o desejo provoca sofrimento. Se nós eliminarmos o desejo, nós eliminaremos o sofrimento. E para eliminar o desejo é preciso seguir as 8 vias, que são 8 passos, né? 8 caminhos de práticas, né? De meditação, teóricas e também de ação, para que cheguemos à extinção, que é o nirvana, né? O significado da palavra nirvana, a extinção do nosso ego. Porque no nosso ego, no nosso eu, está o desejo de permanecer diante de uma realidade que não permanece. Se nós desejamos aquilo que nós não possuímos, ou que acreditamos não possuir. Por exemplo, a gente pode ter alguma coisa, mas ter a consciência de que ela não permanecerá conosco, então nós continuamos desejando, e o desejo por si só já é sofrimento. E quando nós temos a consciência de que o desejo, ele é por algo para o qual somos impotentes, então nós podemos sentir angústia. Aquela angústia que é a certeza na consciência de que há coisas que nós não podemos mudar. Sofrimentos que nós não podemos mudar enquanto estamos nesse estado de desejo, de querer transformar aquilo que é impossível. Então, o Buda recomenda que a tranquilidade da alma está na extinção desse desejo, de querer mudar aquilo que não pode ser mudado. Viver a vida como ela é, viver a vida com os seus percalços, mas sem ser pego de surpresa. E isso me surgiu como ideia, né? Ouvir falar sobre isso a partir de um livro de um filósofo francês, contemporâneo nosso, André Comte-Sponville. É um livro bem simples de ser lido. O André ele tem essa iniciativa de popularização da filosofia, e é o livro Bom Dia, Angústia. Então ele fala ali sobre situações que provocam a angústia e também dá uma descrição sobre o que é angústia. E essa época de pandemia tem nos mostrado com ainda mais clareza essa impermanência. Tem provocado sensações de medo, de ansiedade e também de angústia. Porque há coisas que nós não podemos mudar, nós não podemos acelerar a vacina, por exemplo, nós não podemos acelerar a cura, nós não podemos acelerar a transformação desse vírus para um vírus que não seja tão letal. Então, lá no livro, o André ele faz um questionamento, né? O que é medo, o que é ansiedade, o que é angústia? Medo seria aquele receio que nós temos por uma coisa real e que seja também concreta. Então, medo diante de um cão que está nos ameaçando de morder, enfim, natural que isso aconteça. A ansiedade são estados de perturbação por ameaças possíveis. Se você tem medo de ser mordido por um cão, isso pode te gerar ansiedade, então tu já vai sempre se afastar de cães, mesmo que não haja um cão na sua frente te ameaçando. Então é um sentimento, aquela sensação de ansiedade, que
que é de uma possibilidade de ser atacado pelo cão. E a angústia o que seria? A angústia seria, então, a certeza de algo que vai nos acontecer e que nós não podemos mudar. Então, a angústia, ela está associada a essa consciência de que há situações irreversíveis. Há situações que não podemos mudar e que fazem parte da realidade. Por exemplo, sofrer e morrer. São sensações, são objetos, melhor dizendo, causas daquilo que nos provoca angústia. Uma angústia chamada na filosofia de angústia existencial. A consciência da finitude, a consciência da nossa fragilidade, a consciência de que desejamos, às vezes, aquilo que não podemos mudar que vamos sofrer, porque ou hoje ou amanhã a vida provoca sofrimentos. E também não podemos mudar o fato de que vamos morrer. Não sabemos quando, mas temos certeza de que vai acontecer em algum momento, e isso nos tira a paz. Então, qual seria o antídoto para a angústia? Para amenizar essa sensação de que somos impotentes para algumas coisas. Com isso, recordo também Spinoza. A nossa esperança de querer vencer, ela vem sempre acompanhada de receios, de que não vamos vencer. Vencer o quê? Vencer o sofrimento, vencer aquilo que nos causa dor, que nos causa dissabor e, portanto, desejar e não poder, que é esse sentimento de esperança, ele revela em nós essa grande impotência para mudar aquilo que não pode ser mudado e que, no final de tudo, ainda teremos que interromper, né, como uma certeza, aquilo que é a nossa vida e que amamos tanto às vezes, coisas que amamos, a vida que amamos e que, assim como as folhas aqui, como, né, o mato que nos mostra, elas também caem, elas também perecem e assim acontece conosco. Então não estaria fugir da angústia não seria a saída. Seria encarar a angústia, encarar o sofrimento, encarar aquilo que é humano. Hoje a gente vive uma cultura que tenta nos desumanizar nesse ponto. Toda dor é ruim, todo sofrimento deve ser evitado e toda angústia deve ser afastada. É claro que nós não vamos ficar vivendo uma vida entristecidos, né? Isso também não seria bom, seria patológico. Mas também não precisamos, para evitar as tristezas, viver uma vida de euforia e negar que há na existência situações que são indesejadas, mas que fazem parte da natureza e que vão nos afetar e que nos afetam de alguma forma. Então, desnaturalizar a dor, desnaturalizar o sofrimento, desnaturalizar a angústia, seria um processo artificial que nos levaria a uma alienação, a uma vida não autêntica, pensando um pouco como Heidegger. É preciso ter consciência de que somos assim e lidar com isso de uma forma tão suave quanto possível. Ter certeza de que não estamos no lugar errado, vivendo uma vida errada, mas de que a vida ela é assim para todos nós. Para alguns com mais dificuldades, o que se chama também de facticidade, estar em um momento da história, em um local, onde certas coisas acontecem e que nos atingem e que nós também não podemos mudar. Lutar contra isso, mas quando não temos mais a chance ou a possibilidade de reverter, aceitar, sentir dentro do que é esperado, dentro da normalidade, sem se desesperar. Acreditar que para tudo há um tempo e que se tudo é impermanente, a tristeza também será, e que nós, ao convivermos com isso, com tranquilidade, com naturalidade, estaremos vivendo uma vida mais sábia. É claro que quando formos assaltados por tristezas, por dúvidas, e que isso venha nos gerar ansiedades e angústias, a ponto de nós não conseguirmos superar sozinhos, nós temos ajuda. Por exemplo, podemos procurar a psicologia, medicina psiquiátrica, podemos procurar o aconselhamento religioso e podemos procurar o auxílio da filosofia, que há também
ali a base para todas essas ciências e para outras reflexões que podem nos fazer enxergar a nossa existência com mais leveza, que podem nos fazer compreender um pouco melhor a origem dos nossos sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo, e nos fazer superar isso de um jeito mais autônomo, com mais independência, vivendo assim mais livres. Livres do quê? Livres dessa vontade de mudar o que não podemos, suspendendo esse desejo que é um desejo impotente, e vivendo assim com mais tranquilidade, mesmo diante dos grandes desafios que a vida nos impõe. O principal deles, nos mantermos alegres e felizes em todas as circunstâncias enquanto estamos aqui. A filosofia pode te ajudar também nisso, certo? Então, deixo aquele abraço para vocês. Até mais, gente.